Fala galera, tudo bem? Bom, gravando o vídeo aqui para vocês depois de uma semana, né? Na verdade, eu fiquei doente essa semana, continuo na recuperação, ainda estou um pouco sem voz, mas vou tentar gravar esse vídeo aqui para vocês e mostrar algumas coisas aí que a gente enxergou nesse final de semana, pensando, né, nessa semana seguinte aí, beleza? Começando pelo Ibov, então a gente tem aquele teste do 119.500, velho conhecido nosso, né? Que bateu ali nessa semana, não conseguiu passar, deixou um inside bar aqui no Ibov e isso é um sinal de topo, né? Então não tem jeito. Se a gente é que o Ibov fechou muito próximo aí da mínima da semana, então é muito fácil confirmar esse topo, tá? Mas o fator determinante ainda continua sendo o 114 mil. Se o Ibov fechar no diário ou até no semanal aí, né? Abaixo dos 114 mil, abre um espaço para uma queda um pouco maior, beleza? O dólar, por outro lado, segue na tendência de baixa, mas essa semana aí acabou recuperando um pouco, fechou 1,13 de alta, né? Então vem acumulando, afunilando um pouco mais nessa região. A tendência de baixa permanece, mesmo que o dólar continue aí nessas últimas semanas mais de lado do que direcional, mas, né? Por enquanto é isso, tá? Anula a tendência de baixa se fechar acima dos 5.032 e retoma a tendência se perder os 4.744. O índice financeiro a gente tem aí também o inside bar não confirmou fundo nessa semana, fechou praticamente na mínima da semana também, um pouquinho acima da mínima, né? De qualquer forma, se perder aqui os 11.224, seria a continuação dessa correção aqui, né? Que começou em julho. E ainda no semanal não... apesar de ter formado fundo e confirmado aqui, né? Anulou esse padrão, no semanal não conseguiu retomar a tendência de alta, pelo menos por enquanto. E o índice de consumo que tomou uma pancada forte depois da Selic essa semana. E aí entra um pouco, eu vou tentar não me estender até por causa da voz, mas a expectativa de muitas pessoas, principalmente físicas, né, no mercado financeiro vai cair a Selic, o mercado, o setor de varejo, melhor dizendo, vai ter que subir, porque as taxas de juros vão cair, etc. Só que existe uma coisa no mercado que são as taxas de longo prazo, que é o que de fato o mercado financeiro enxerga, e não essas taxas de referência que a gente tem como a Selic, tá? Então, essa perspectiva para o mercado é que as taxas aí de longo prazo e tal, elas permaneçam, elas estão pressionadas, aliás, para o futuro. E é isso que está fazendo com que a bolsa não suba mesmo com a Selic caindo. E vamos lembrar, né, galera? A Selic está caindo, mas ainda está longe de perder dois dígitos, por exemplo, né? Então, está bem longe ainda de uma realidade interessante. E se o preço do combustível acabar com essa defasagem que tem, né? Se o governo tirar a defasagem do preço do combustível, a inflação vai ser pressionada de novo e tal. Então, a gente ainda está muito longe de resolver, não só o Brasil, como o mundo inteiro está muito longe de resolver a questão da inflação, tá? Então, cuidado, não, assim, para nós, é o que eu sempre falo, pouco importa, porque a gente opera as oportunidades, né, e as possibilidades de swing trade. Eu não estou posicionado para longo prazo, então eu não quero nem saber, né? Mas a gente precisa sempre ficar atento a essas questões. Bom, falando dos papéis, Soma tinha uma formação de fundo no semanal, tomou uma pancadaça, continuou caindo. Opa. Aí SBF tinha uma formação de fundo no semanal, também renovou mínimo, ou seja, desconfigurou o padrão de fundo. Viva aqui também desconfigurou o padrão de fundo. JP Morgan, lá nos Estados Unidos, 150 e 25. Aqui chegou a confirmar o fundo, mas fechou pesado na semana, né? B3, aqui é legal. Se vocês lembram do vídeo do domingo passado, eu falei que tanto o B3 quanto o Bradesco tinha uma situação peculiar naquela ocasião, que era o gráfico semanal estava mostrando uma coisa e o gráfico diário outra. E aí a gente viu ao longo da semana quem venceu, que foi o gráfico diário, basicamente, mas assim, mostrando o B3 é uma vitória momentânea, porque ainda não perdeu a formação de fundo, está muito perto de acontecer, é verdade,
mas ainda não perdeu, que seria os 12,26, tá? Então, fechou aqui nos 12,33, um pouquinho mais aqui anula o padrão. Agora, se eventualmente essa semana abrir para cima e romper os 13,25, seria sim a confirmação de fundo. Vou mostrar rapidamente aqui o diário só para vocês entenderem, né? Ó, tinha deixado um sinal de topo já em movimento baixista e esse topo aqui que deixou no diário teve muito mais relevância, tinha um ponto, praticamente 2% de risco e deu aí ó, muito perto já de 3-1 essa possível venda em B3, tá? Agora, parou numa região também importante, poderia formar um fundo duplo aí na segunda-feira, quem sabe, tá? Bradesco, exatamente a mesma coisa, só que Bradesco sim anulou o padrão de fundo semanal. A venda do gráfico diário também andou bem. E aí a gente teve BIF3, que não confirmou o fundo semanal e anulou o padrão. E Oracle, que tinha feito o engolfo de baixa, mas não confirmou ainda, porque não perdeu a mínima da semana. Certo? Então, basicamente é isso. Nada para ficar para essa semana. E aí a gente tem algumas coisas, ó, vou mostrar para vocês o que eu separei para a gente acompanhar essa semana, tá? Então, a BDR da Apple, né? Apple 34 formou o fundo aqui nessa acumulaçãozinha que vem fazendo. Tem uma leve divergência altista, leve divergência a favor do último movimento, então é mais interessante. Formação de fundo, se romper os 43,72, confirma esse padrão e pode retomar o movimento de alta que o papel vinha fazendo. JP Morgan também formou fundo aqui na retração de 38, último topinho rompido, próximo da média de 21 e tal. Se romper os 73,13 também confirma fundo. Aí temos Banrisul, que também formou fundo aqui no semanal depois de uma pernada de alta muito bacana. Aqui tá bem legal, um dos papéis que mais me chamou a atenção aí no semanal. CBA, deixando o topo, um ativo em forte tendência de baixa no semanal. Deixou o topo perto da resistência gráfica, né, que foi esse fundo aqui lá de maio. Próximo da média de 21 também, então se perder aqui os 4,57 seria confirmação de topo para esse papel. Aí tem TRPL4 que eu acho que eu fiz besteira, tá? Não tem informação de fundo aqui, tá errado. Não sei porque, às vezes meu Profit demora para atualizar o candle e acontece essas coisas. Não tem informação de fundo, mas pode formar essa semana. Beleza, que mais? PRIO. Engolfo de baixa em PRIO, uma situação de máxima histórica. Então, é bem importante, é um padrão bem interessante para acompanhar, tá? Então, máxima histórica em PRIO, engolfo de baixa, numa região de topo anterior, né? Então, assemelha-se aí a dois padrões, que seria topo duplo e um engolfo de baixa, né? Então, se perder os R$ 46, seria uma possibilidade do papel abrir uma correção um pouco maior aí para PRIO. Chegou muito perto do alvo que tinha traçado aqui, do pivô de alta do semanal e tal, que seria o terceiro alvo. Então já está no lucro aí quem está nessa operação. E Tesla, lá nos Estados Unidos, formando um topo mais baixo do que o anterior, podemos até pensar aqui em uma história de topo duplo e tal, não tem problema. Mas se perder aqui os $244, seria a confirmação do topo, e perdendo a região aqui dos $212, seria um pivô de baixo ou a confirmação do topo duplo, tá? Então, Tesla ficando bem perigosa lá de abrir uma correção maior ou eventualmente até entrar numa tendência de baixa lá nos Estados Unidos. Beleza, galera? Bom, é isso. Nem vou mostrar mercado americano. Bom, só vou falar, né? O S&P realmente confirmou o pivô de baixa no gráfico semanal. Nasdaq não perdeu a mínima do semanal ainda. E Bitcoin continua lateral e tal, sem muita novidade, tá? Mas aquele pivô de baixo que eu alertei semana passada no S&P foi confirmado aí durante essa semana, tá certo? Muito obrigado. Se amanhã eu tiver melhor, não vou forçar muito a voz, mas se amanhã eu tiver melhor, vai ter vídeo de fechamento e tal, mas quem é da comunidade, sempre que tem alguma coisa, vai receber por escrito, então não tem problema, né? Beleza? Se quiser participar da comunidade, aqui do lado tem esse QR Code, aponta o celular para a tela, você já vai entrar lá nas informações, o que está incluso, o que não está, o valor e tal, e será bem-vindo na comunidade, beleza? Um grande abraço, uma ótima semana, tamo junto, fui!